alunos da São Judas Tadeu, cadeira de Direito Internacional Privado. Hoje é dia 23, agora são um pouco antes das 17 horas, segunda-feira. Sei que a nossa aula são as terças. Hoje é a nossa primeira aula gravada. Tá? Eu coloquei para vocês lá no mural do Google Class um material já escrito. Eu vou tentar trabalhar com um pouco de material escrito que eu mesmo vou direcionar para vocês, e essas aulas serão gravadas. Como a nossa matéria é uma matéria difícil, é uma matéria bastante abstrata, tá? Os nossos vídeos irão ser curtos. Eu vou gravar para uma aula, eu vou gravar 2, 3 vídeos, certo? Eu creio que essa forma seja mais fácil para que vocês acompanhem. Vocês devem estar com uma série de aulas aí à distância, com diversos tipos de materiais que são postados para vocês. E hoje nós vamos começar com o artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Por que começarmos com a LINDB? Como eu expliquei para vocês na primeira aula, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é uma lei antiga, ela é de 1942, ela tem já quase 80 anos de idade. Então é uma lei importante porque ela ainda cai na maioria dos concursos públicos e também na prova da OAB. Quando se fala em direito internacional privado, é comum que se peça nos concursos a lei de introdução às normas do direito brasileiro, embora ela seja antiquíssima, como eu falei, tem quase 80 anos. E o que ela trata, a lei de introdução às normas do direito brasileiro? Na sua primeira parte, até o artigo 6º, ela trata de princípios gerais do direito. Após, ela passa a tratar da lei de introdução ao próprio direito internacional privado. E do que ela fala? Ela fala de competência. Não é uma lei perfeita, ela tem uma série de problemas. Tá? Os tratados internacionais, a própria Constituição, em alguns momentos, a contrariam. Tá? Mas naqueles momentos onde não há contrariedade à própria lei, ela ainda vinga no cenário do direito internacional privado e internacional. É importante ressaltar que nós vamos trabalhar com ela 4 artigos, e nesses 4 artigos aí vão ter mais de 20 incisos. É uma lei que tem poucos artigos, muitos incisos, mas de um inciso para o outro transforma completamente a realidade e a situação em relação à interpretação da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Nós vamos trabalhar hoje aqui o primeiro artigo da lei de introdução, que é do direito internacional privado, é o artigo 7º. Eu sei aqui que para vocês talvez possa não aparecer direito, porque o quadro aqui é pequeno, a transmissão é por celular, mas eu vou tentar facilitar isso, né, da melhor forma possível para vocês. Espero que vocês tenham um código aí, é bom dar uma olhadinha no código ou mesmo no código pela internet. E o que diz o artigo 7º da lei de introdução? Ele diz o seguinte: a lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade. Esse aqui é o primeiro ponto, que é o que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Depois, o nome, tá? O nome da pessoa mesmo, a capacidade da pessoa e o direito de família. Ou seja, tem 1, 2, 3, 4, 5 itens aqui que a lei de introdução trata para que a gente possa absorver. É comprido, é longo, mas eu vou tentar explicar para vocês da melhor forma possível cada um desse item. O primeiro é sobre o começo e o fim da personalidade. E a lei começa como? Ela diz o seguinte: onde a pessoa está domiciliada, ou seja, tanto se envolver uma pessoa física ou jurídica, onde ela estiver domiciliada, se ela tiver que discutir o fim e o começo da personalidade, é o foro do domicílio dela que será o competente para o juízo. Se a pessoa estiver domiciliada no Brasil e ela discutir com um ente internacional sobre o começo e o fim da personalidade, é o juiz brasileiro que vai julgar a demanda. Esse é o ponto, essa é a essência da questão. E o que quer dizer domicílio? Domicílio quer dizer o seguinte: é onde a pessoa declarou, publicizou onde ela vai estar. Ou seja, se o Sandro publiciza que está, por exemplo, residindo no Menino Deus, e que lá, por exemplo, lá vai ter a sua conta de luz, a sua conta de LED, a sua conta d'água, lá é o local do seu domicílio. Eu resido lá e domicílio. Pode ser que residência e domicílio não tenham uma relação direta. O que importa
para o direito a respeito do domicílio onde a pessoa publicizou que se encontrará. Se ela publicizou que se encontrará no Brasil e faz prova disso, nos casos onde ela vai discutir com um ente estrangeiro o começo e o fim da personalidade, é o juiz desse domicílio que vai julgar a demanda. Espero ter sido claro. Qualquer dúvida vocês podem perguntar aí no canal aí do Google Class, aí nas mensagens, tá? Muito bem. O que é o começo e o fim da personalidade? Que ações tratam do começo e o fim da personalidade? Uma série de ações tratam do começo e o fim da personalidade. Por exemplo, matérias que tratam sobre a curatela. Tá? A questão que envolve curatela. Eu, por exemplo, tenho um argentino que está domiciliado no Brasil, tá? E ele precisa tratar aqui de um processo de curatela. Por exemplo, ele vai ser interditado, teve problemas de saúde. Isso trata sobre o começo e o fim da personalidade? Sim, trata sobre o começo e o fim da personalidade jurídica dele. Qual é o foro competente? Se está relacionado ao Brasil e quer discutir curatela, será que o foro competente, o juiz brasileiro terá competência para julgar essa demanda, mesmo que ele seja estrangeiro. Entenderam? Segundo ponto, ações que envolvem responsabilidade civil. A pessoa é estrangeira, reside e está domiciliada aqui no país, ou pelo menos, no mínimo, está domiciliada aqui no Brasil. Ela precisa entrar com uma ação de indenização por dano moral contra o ente estrangeiro. Muito bem, ou ela é estrangeira e precisa entrar com uma ação de indenização por dano moral aqui contra uma empresa brasileira. Cabe a ela ingressar com essa ação aqui? Sim, cabe a ela, porque a pessoa, nessa relação que envolve o direito brasileiro, o direito pátrio e o direito internacional, esse é o ponto que envolve o tipo sempre vai ter, uma das partes, né, sempre estará no alcance, né, no espaço físico-temporal em relação ao direito internacional. Bom, pode essa pessoa que quer discutir uma ação de indenização por dano moral e ingressar com uma ação aqui no país? Sim, se aqui ela estiver domiciliada em um dos entes que envolve esse litígio seja, né, internacionalizado. Esse é o primeiro ponto da aula de hoje. Em breve já mando o segundo ponto para vocês. Muito obrigado.